Vamos para mais um episódio do LideriCast. Nós amamos estar nesse ambiente, nesse lugar e mais do que tudo, nós amamos a sua companhia e sabemos que nós conseguimos de alguma forma impactar a sua vida. Então eu já vou te pedir para você se inscrever nesse canal, compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir sobre liderança, sobre pastoreio. Você é uma ferramenta de Deus também na vida de outras pessoas. E mais sem delongas, né, vamos apresentar aí o nosso convidado, né, pastor? É isso aí. Muito bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei qual horário que você está assistindo esse conteúdo, mas eu espero que ele possa edificar teu chamado, teu ministério, sua igreja local. E hoje está aqui junto comigo, na minha frente, um amigo muito especial, pastor Wagner, que cuida de toda uma região de igrejas em Itapema. Quero que ele se apresente e fale um pouco dele aqui já nessas primeiras palavras, porque eu estou ansioso para extrair o máximo de conhecimento dele para que venha abençoar a minha vida, a tua vida, pastor, e eu sei que você vai ser edificado. Muito bem, pastor Bruno, é uma alegria estar aqui com vocês, né, nesse LideriCast que tem alcançado muitas pessoas e tocado o coração de muita gente. A gente tem assistido, visto, né, o que Deus tem feito através de vocês aqui no norte da ilha, através da igreja e de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida de vocês. Então, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês e com os nossos espectadores, falando do Evangelho de Cristo, falando daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É muito bom a gente propagar aquilo que Deus tem derramado sobre nós. Nós estamos ali em Itapema, eu me chamo Wagner Rodrigues, né, sou casado já há 20 anos, comecei aí no ministério bem novinho, tenho 42 anos, sei que não parece, né, mas, essa é a idade e já tenho dois filhos, né, tenho, o Anthony com 6 anos e o Augusto com 3 anos. Já estamos aí no ministério há 18 para 19 anos, liderando, pregando o evangelho aí do Senhor Jesus Cristo aí para todas as pessoas, abrindo igrejas, né, já tem uma história aí de ministério já, que o Senhor nos concedeu aí essas oportunidades e portas abertas de levar o evangelho em todo o estado de Santa Catarina e também fora desse estado e alguns lugares aí do Brasil, fazendo o que o Senhor tem nos chamado. Então é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês apresentando um pouquinho da nossa história. Que legal. É muito bacana porque o senhor não apenas pastoreia, né, hoje o conteúdo vai ser até voltado não só para quem pastoreia ovelhas, mas para quem pastoreia pastores, né. E eu queria já que o senhor compartilhasse conosco, né, quantas igrejas hoje estão debaixo da sua supervisão, como que e quantas igrejas são que hoje o senhor cuida e de pastores, é claro que não cuida da igreja em si, mas dos pastores para que eles cuidem dessas igrejas, e como que é lidar com cada perfil de pastor? Porque cada um é diferente, pensa de um jeito. Como que o senhor faz para manter essa unidade e quantas igrejas são? Quais são os desafios? Conta um pouco dessa experiência para quem está nos ouvindo. Ótimo. Então eu fui pastor aqui em Florianópolis, né, no Sacos dos Limões, aqui na ilha, e fomos transferidos, né, pelos nossos líderes para Itapema. Chegamos em Itapema, assumimos um grande desafio, porque Itapema é uma cidade promissora, é uma cidade que o Senhor tem aberto oportunidades para o crescimento. Porém, a nossa igreja ela estava muito estagnada, né, ali em Itapema. Então a gente chega para pastorear uma igreja e também uma região, né, como o pastor Bruno mencionou. Então são 24 igrejas que estão debaixo do nosso guarda-chuva, vamos dizer assim, né? A gente cuida de 24 pastores. É um desafio bastante grande você pastorear pastores. Por conta de todas as situações que eles mesmos têm dentro de si, né, então Às vezes eles não deixam ser pastoreados, né. exatamente, exatamente, tem muitas coisas que envolvem, né, anos de ministério, a religiosidade, às vezes, e até mesmo o orgulho. Graças a Deus, hoje a gente tem uma região coesa, abençoada, que está ligado com a gente, a gente já vai para 4 anos que está pastoreando pastores, né. Então eu digo que o grande desafio, a grande dificuldade é cada pastor entender a fase que eles estão vivendo. É porque os anos vão se passando e a gente vai entrando num modo de comodismo, a gente vai se acomodando com a nossa vida e acaba que não digo assim nem que não sonha, mas gosta daquilo que está vivendo. Então hoje o meu desafio maior é impulsionar esses pastores e ver que eles podem mais do que já viveram. São 24 pastores, cada um tem um jeito. Uns são mais calmos, outros são mais agitados, né? Uns são mais João, outros são mais Pedro. Mas eu estou ali
como um motor ali, sempre falando para eles: "Vamos, vamos que vai dar certo, vamos que vocês têm mais para entregar, vamos conquistar mais". Então, graças a Deus, a nossa região, hoje com 24 igrejas, é a região, de Itapema, Balneário Camboriú, São João Batista, é de São João Batista, Bombinhas e Bombinhas até Balneário Camboriú. Então todas as cidades ali que estão nesse raio pertencem à nossa região, né. Então eu tenho levado esses pastores a entender o verdadeiro propósito de Deus aqui nessa terra para eles, porque não é só ter uma igreja, não é só ter um povo, não é só ter uma arrecadação, mas é cumprir aquilo que o Senhor tem chamado. E às vezes eles se incomodam, pastor, falando bem, assim, reto, né, direto, né, tramontina, assim, eles se incomodam mesmo de a gente impulsioná-los. Eles acabam: "Não, tá bom do jeito que eu estou, tá bom da forma que eu estou vivendo", mas eu sempre digo: "Não, o Senhor quer mais de vocês". Então, esse empurrar, esse impulsionar, às vezes a gente acaba sendo mal compreendido. "Ah, é Caxias, né, quer que a gente fique debaixo dessas ordens", e não, na verdade é levá-los a cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Mas graças a Deus nós já tivemos nesses 4 anos, que a gente está indo para 4 anos, um crescimento de mais de 35% da nossa região, Glória a em Deus. todas as áreas, né, povo, arrecadação e também igrejas, né, que se fundamentaram e estão sendo estabelecidas ali na nossa cidade. Legal. Pastor, o senhor comentou, né, sobre entender, assim, a fase que cada um está, né. Eu acredito que dentro dessa compreensão também tem o entendimento de qual fase a comunidade está, de qual fase o mundo está, né, de todas essas coisas. Mas essa compreensão de cada um, o senhor faz de perto, num discipulado, numa mesa? Como é que o senhor acompanha e faz, vamos dizer, essa triagem, assim, de para entender o que está acontecendo para o senhor daí pastorear? Sim. A gente tem reunião ministerial uma vez por mês, então a gente reúne todo o ministério, inclusive o pastor Bruno esteve lá com a gente na nossa última reunião, e alguns eu consigo ter um tempo de mesa. Não posso dizer para vocês que todos eu consigo sentar com eles e orientá-los e direcioná-los na mesa, porque não é nem uma Às vezes a pessoa não se torna acessível a isso. acessível, exatamente, não é nem que eu não queira, às vezes ele: Uhum, não posso, não uhum. consigo", enfim, é isso aí, se torna inacessível e às vezes aí a gente tem que deixar, mas alguns eu consigo, alguns e é tão maravilhoso isso, é tão lindo, que aqueles que estão na mesa são os que mais crescem. Uhum. Eu fiz uma transição de um pastor agora no ano retrasado, e ele assumiu uma igreja com 6 pessoas dentro, assim, uma igreja com bastante desafio. E o mês passado, ele foi a maior da região em todas as áreas, ele foi maior do que a sede, Olha maior aí. do que a minha, né. E eu falo isso com alegria, porque ele realmente expandiu, cresceu, ele assumiu uma igreja na cidade de Balneário Camboriú, que ali tem muitas igrejas, muitas comunidades, igrejas relevantes, e ele veio lá do interior ali do meio oeste, e fez um trabalho tá fazendo um trabalho lindo ali, abençoado, então, pastor Agenor, né. Então esse tem mesa comigo. Esse ele sempre está sentando comigo, né, sempre está ali, a gente está conversando, quando ele tem alguma situação que ele precisa resolver, ele me chama, pergunta, a gente toma café junto. Então, a grande massa, a maioria eu não consigo, mas os que estão perto são os que mais crescem, assim, é incrível, né, os que mais estão na mesa. Eu acredito que até porque eles ficam dentro de um princípio, né, que Deus estabeleceu de autoridade, né. Eu acho que o erro de todo pastor, de todo líder, é achar que ele é autossustentável apenas nele mesmo, né. Ele e isso se torna uma tragédia, porque o peixe, quando ele decide não permanecer debaixo da água, não é a água que mata, não é a água que inibe o desenvolvimento dele, é a própria natureza, né, que o mata, ele morre, né, sozinho. E a água não para de existir, não para de fluir, não para de produzir vida dentro daqueles que permanecem, né. Então eu sempre percebo a igreja dentro desse aspecto. Uma das coisas que o senhor me falou é que, ali no podcast agora, é que alguns pastores, eles se sentem desconfortáveis, ficam num desconforto por serem estimulados ao crescimento, como se fosse uma cobrança, não entendendo. Mas o que eu percebo é que às vezes isso é o reflexo do medo de não conseguir produzir.
A Exatamente. frustração de tipo: "Tá, cara, eu tô aqui há tantos anos, eu tô aqui, a gente tem esse grupinho de pessoas, tá bom, pra que mais?". Mas não é que ele não queira mais, na verdade ele até tem o desejo de mais, talvez ele só não acredita que isso é possível. Então ele tem o medo da frustração, o medo da comparação, porque na verdade talvez esse pastor, esse líder, isso dentro de uma forma geral para todos que estão nos ouvindo, assim, é a questão da identidade dele. Porque quando a gente não tem uma identidade bem definida, a gente vai achar que: "Ah, mas se eu não der o resultado, vão me comparar e não vão", e aí ele prefere criar um muro e falar: "Não, não vou nem tentar, eu não concordo com isso", do que se Sim, expor, né. sim. E dentro desse aspecto, assim, né, o que que o senhor percebe hoje que mais, limita o crescimento de uma igreja? O que que limita? O cara que está pastoreando, está vendo assim: "Poxa, tô com uma comunidade pequena, tô com poucas pessoas". O que que esse cara talvez, é claro que é difícil, assim, de uma forma genérica, não tem como generalizar tudo, mas o que que o senhor percebe dentro da sua experiência: "Cara, normalmente isso é que inibe o crescimento dessa igreja"? É, eu tenho aprendido que a igreja é o pastor, né, ela é o reflexo do pastor. Se esse pastor ele tem uma visão ampla, ele tem o coração naquele lugar e ele realmente entende que ele está ali como um sacerdote do Senhor para fazer a obra do Senhor ali, ele vai ter bons resultados. Então, o que inibe hoje, pastor Bruno, o que eu entendo que inibe é a falta da visão, sabe? Uhum. É você chegar numa cidade, por exemplo, no meu caso, eu já abri 2 igrejas, do nada, o pastor entregou a chave para mim, vai lá e abre. Eu acho que foi o teu caso também, né, que e quando eu cheguei naquela cidade, eu não olhei os gigantes, né, como Josué e Caleb, eu não olhei os problemas daquele lugar. "Ah, aqui é muito o catolicismo é muito forte", eu olhei a proporção que iria tomar quando a gente chegasse ali, porque a gente tem uma graça de Deus. Uhum. O pastoreio não é uma opção de vida, ele é um chamado. Então, na medida que você está numa cidade, na medida que você está num lugar, aquele território o Senhor te colocou ali para você. E a maioria dos pastores, eles não se sente pertencente naquele lugar. "Não, isso aqui é meu. Eu vou colocar os meus pés aqui, a planta dos meus pés e o Senhor vai me honrar". Então, todas as cidades que eu passei, que eu já fiz algumas mudanças, eu coloquei o meu coração em uma visão. "Deus, me dá uma visão para esse lugar". E quando essa visão vem, a gente trabalha em fé, em ousadia. O que eu vejo na vida de muitos pastores e de muitos líderes é que falta a paixão, a visão que vai gerar uma paixão que vai gerar a ousadia. Porque você sabe aonde que você está, você vê o que Deus vai fazer, aí vai gerar uma paixão. Poxa, realmente eu sou usado por Deus para fazer isso. Então os pastores, eles se acomodam nos problemas, eles se acomodam nas batalhas. "Ah, eu preciso fazer, mas eu não tenho condição". Cara, não tem condição, mas nós temos um Deus. Você tem uma visão. Cria. É, e quando você tem uma visão, você vai ter a provisão. Não tem um ditado que diz que quando Deus dá a visão, ele vai patrocinar essa visão? Hum. Está faltando no nosso tempo, pastor Bruno, aquela ousadia dos nossos pais quando iniciaram. Eu me lembro dos meus pais na fé, quando eles iniciaram, a igreja, meu Deus, era de banco de madeira. Poxa, mas eles tinham muita fé, vamos fazer, vamos pintar, vamos correr atrás, Deus vai prover. Eles iam nas madeireiras, pediam as madeiras, sabe, era aquele movimento, a gente fazia aquelas festas, eu me lembro, assim, a gente não tinha, eu até me emociona, a gente não tinha muitas condições, né, financeira. Cara, mas a minha mãe comprava o espeto de carne, porque tinha que ajudar a igreja. Os pastores, eles proporcionavam oportunidades para fazer as coisas. E eu vejo hoje os nossos pastores, no nosso tempo, muito parado. Eu fico muito impactado por isso, porque a Suelen fala um pouco da comunicação dos novos membros lá na igreja lá, e começou assim: "Eu peço que eu não perca isso, e que a próxima geração não perca isso", porque hoje a gente tem uma habilidade e um jeito de trabalhar diferente do pessoal de trás, mas o senhor estava falando sobre os seus pais, e é exatamente assim como, os meus fundadores do ministério, o apóstolo Jorge Madalena, construíram a igreja. Ela ia com ofício em madeireira, os Exato, caras iam lá e davam as madeiras para construir a igreja. exato. E eles não tinham recurso, mas assim, numa época sem tecnologia, ou eles reclamavam, ou eles caminhavam por fé.
e eles decidiam caminhar por fé, né, cara, muito legal. Exato, exatamente. Eles não tinham hoje, graças a Deus, Deus proporciona empresários, pessoas na igreja, influentes que ajudam, mas naquela época não tinha tanto assim, mano. E eles faziam, eu me lembro assim, ó, do meu pastor, pastor Neivo Damasceno, hoje ele é pastor em Cascavel, que eu sou natural do Paraná, né, na cidade de Palmas. Cara, ele estava lá na terceira laje da igreja, ele fez uma igreja em Palmas, ele construiu, tá lá a igreja, que rapaz, assim, ó, não tinha como construir, e ele conseguiu construir aquelas 3 lajes, aquela igreja linda e abençoada. Então o que que eu vejo hoje, Suelen, é que falta ousadia, falta ousadia. E eu posso estar sendo ousada em dizer não só dos pastores, mas também da liderança, Exa porque eu vejo como líder alguns algumas coisas, aparentemente para algumas pessoas a visão é do pastor, mas hoje a visão não é só do pastor, hoje eu vejo o que ele vê. E algumas pessoas elas individualizam a visão, quando Deus derramou sobre ele para derramar sobre nós e elas exa não tomam posse. E não se veem como fundadoras ou cofundadoras daquela obra. Vocês comentando, né, eu lembro da minha mãe, os meus pais eles são, né, da igreja católica, mas sempre foram muito presentes. E aí minha mãe também muito colaboradora, assim, faziam aquelas pasteladas e janta na igreja e isso, e é até hoje assim, né. Então as pessoas elas esperam muito por uma ordem do pastor, por uma direção, quando a direção está dentro de você, quando você tem que apontar para o seu pastor: "Ó pastor, exatamente. nós podemos fazer isso", né, mas aí gera responsabilidade, gera trabalho, gera toda uma função, mas é isso que Deus destinou a você, né, a cada um. Vocês não fariam nada sozinhos, eu aposto, não preciso Exa nem perguntar, né. Então eu acho que também falta para você líder que está nos assistindo um pouco de tomar posse dessa visão, um pouco de entender que isso também é seu. E o pastor fala, a gente, né, a gente sempre fala, e todas as vezes que a gente fala se emociona, porque não é só para você, é para os que estão vindo. Uma geração que produz em oração consegue viver a próxima geração algo palpável. exa Mas essa geração que está vivendo algo palpável, que é resultado da oração, não pode deixar de orar e fazer, porque senão a próxima geração vai ficar com o quê, né? Verdade. Então é muito maravilhoso essa questão da visão que o pastor falou. Isso é muito, muito incrível, porque a visão ela dá um destino, né? Sim. Ela toma Isso. um formato assim para você entender. E pastor, e essa questão da visão para que você consiga passar, o pastor falou no começo da sua fala, a igreja é muito a cara do pastor, né, muito Sim. aquilo que e como que o Senhor trabalha essa questão da influência, né? É claro que nós temos várias vias, mas qual é, como o pastor falou, qual é a via que o Senhor percebe que dentro dessas igrejas que o Senhor, né, ali está olhando, administrando, pastoreando, qual é a via que o Senhor fala assim: "Ó, aquele pastor entendeu, que ele conseguiu passar a visão por meio daquela via. Existe uma, existe mais de uma. O que que o senhor enxerga a respeito disso?" Eu sempre penso que a visão ela é passada através do exemplo, né. O pastor ele é o que puxa a fila. Então, quando eu vejo aquela liderança, eh, se movimentando no caminho que o pastor está se movimentando, eu vejo que a visão está dando certo. Por exemplo, agora, eu vejo muito em ti do pastor Bruno, até no teu jeito de falar, né, e talvez você não ensinou ela como falar, você Uhum. simplesmente fez e a Suelen pegou o jeito. Então, a via mais poderosa é o exemplo, é o pastor, ele ser a chave de ignição, ele está na frente puxando ali a fila e não só delegando. E esse também é um mal. Também é uma outra via que é complicada, vamos dizer assim, porque tem muito pastor a igreja quadrangular, ela é uma igreja com 74 anos no Brasil. Então ela é uma igreja muito antiga, De história. de história. A faixa etária dos nossos pastores é 70 anos. Uhum. Então você vê que a gente está, assim, orando bastante, buscando em Deus, para que essa igreja se renove, né. Inclusive eu sou um fruto disso, dessa renovação. Eu Uhum. tive oportunidades de não estar mais nessa igreja, tive propostas para não estar,
Mas eu decidi ficar, né, porque eu não tenho em Deus uma direção que eu tenho que sair, mas eu tenho em Deus uma direção que eu posso renovar, ajudar a renovar minha igreja. Uhum. Uma igreja abençoada, uma igreja que age muito por fé, a gente é muito da oração por cura, por milagres, né, Uhum. aquela questão de expulsação de demônios, a nossa igreja, a quadrangular, ela tem essa veia. Então, o que eu vejo hoje nos pastores, que também eles sentam aqui: "Bruno, você vai fazer assim, vai lá meu filho, Deus é contigo, vai lá e faça. Suelen, vai lá e faça", mas não é só isso. O pastor precisa primeiro fazer, depois fazer junto, Uhum. depois olhar como está fazendo, né, e aí dar ali o parecer. Então, a primeira via que eu entendo é o pastor estar na frente, depois é o pastor acompanhar. E a questão da nossa igreja, eu falo da nossa casa, é que os pastores vai e faça e aí ficam olhando, assistindo, né, então Aprendam sozinhos, tipo assim. porque eles também foram assim. Uhum. A gente só retribui aquilo que viveu, né. E eu acho que isso não é nem um aspecto só do ministério, eu acho que é o aspecto de quem começou lá atrás, também, assim, só com uma direção de Deus, e eu acho que quando alguém erra, talvez numa metodologia, não é porque a pessoa é ruim, é que é apenas a única referência de modelo de aprendizado que ela teve. "Ah, cara, tinha Exatamente. uma palavra, era como Jacó, ó, eu saí só com um pouquinho de azeite aqui, um cajado na mão, e se o Senhor me Exatamente. abençoar, for meu Deus, eu vou voltar e vou dizimar tudo", tipo, Isso aí. mais ou menos assim, né. Mas eu tenho uma pergunta pessoal, eu gosto muito de sugar, né, e o senhor falou algo, eh, há alguns minutos atrás, que eu peguei, falei: "Cara, tem que perguntar sobre isso". O senhor falou assim, que o senhor já teve que se mudar algumas vezes. Como que é isso? Por que que eu pergunto? Eu pergunto eu, Bruno, porque apesar de, né, a gente estar construindo algo grande em Florianópolis, eu sei que o que Deus tem a nível da visão que Deus me mostrou, eu estou em Florianópolis, vou estar por um tempo, mas não vou ficar sempre aqui, não quero. E como que é? Porque quando tu sabe que algo te atrai, esse algo também te assusta de, tá, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E tá, e agora? Como que é esse desapego, de desapegar de pessoas que tu gosta, de gente que tu gosta? Como que é desapegar tua família, teus filhos principalmente, de um ambiente e inserir em outro? Porque quando nós temos uma visão, apostólica, no sentido não do apóstolo, mas uma visão que, Uhum. cara, Deus me deu não para ficar só nessa geografia, mas para espalhar. E às vezes eu vou poder enviar, mas às vezes eu vou precisar ter que É. ficar um tempo, eu vou, talvez eu volte, talvez não, mas às vezes eu vou precisar transicionar. Como que foi esse desapego das primeiras mudanças? Cara, tem que sair, qual que é o sentimento, que conselho que o senhor me dá, e me dá para alguém que possa estar vivendo isso e sabe que em algum período, pode ser daqui 5, 10, 8 anos, mas isso vai acontecer. Sim. Não é fácil, né, não adianta: "Ah, vai ser legal, o Espírito Santo vai te encher de motivação e você vai mudar e vai ir", não, não é fácil. É uma das nossas mudanças mais doídas foi de Chapecó para Florianópolis. Nós começamos em Chapecó auxiliando o pastor lá na época, né, e a gente assumiu uma rede de jovens com 8 jovens, eu e minha esposa. A pastora Linda, ela é uma bênção, assim, tem um coração na obra, assim, também, muito junto comigo. E é uma coisa também, pastor Bruno, que falando rapidinho sobre isso, que os pastores precisam é que as pastoras estejam junto, É. caminhando junto. Então, minha esposa sempre esteve caminhando. Então, a gente estava muito bem em Chapecó, feliz, alegre, assim, ó, vivendo uma vida muito boa. E de repente o meu pastor disse: "Você precisa ir para Florianópolis". Quando ele falou Florianópolis, a gente rejeitou na hora, porque o oeste, ele é muito melhor de se pregar, vamos dizer assim, né, falando, Uhum. reto, né. É mais leve, você prega, as pessoas vêm. Aqui na ilha é um pouco mais difícil, talvez por todo o ambiente, enfim, Eu né. nunca implantei fora, mas todos os meus amigos pastores têm essa visão. Florianópolis é É, difícil. não é fácil, mas é um lugar abençoado, porque aqui também a gente levantou uma igreja, Hum. né, no Saco dos Limões, então realmente foi uma bênção. Mas qual que é o conselho que eu dou? Precisa ouvir Deus. Uhum. Você dizer: "Deus, é realmente isso? É isso. Teve paz no teu coração, você vai, vai". E as pessoas que a gente ama, elas vão ficar e elas vão continuar cumprindo aquilo que você deixou.
porque o pai, ele precisa deixar um legado, Uhum. né. E hoje a minha alegria é eu olhar para Chapecó e ver que os meus filhos que eu ganhei lá, eles estão lá, fazendo a obra que eu fazia. Eu volto sempre para Chapecó com muita alegria. Eu chego naquela cidade, eu sou bem recebido, as pessoas amam a gente, mas eu entendo que o Senhor nos tirou de lá para uma obra maior. Uhum. Então, pastor Bruno, sempre vai ser por algo maior. Você vai deixar algumas pessoas, essas pessoas elas vão sentir a tua partida, mas tem outro povo te esperando. Uhum. Tem outras pessoas que também precisam ser desenvolvidas, porque o Bruno ele não vai poder estar em todos os lugares, mas aonde ele passar, ele vai deixar a marca dele, ele vai deixar o legado dele. E eu vejo que o Senhor nos chamou para tempos assim. De Florianópolis para Itapema também foi doído. Rapaz, meu Deus, nós estávamos com uma igreja com quase 300 pessoas na nossa E era uma igreja cidade. muito bem vista na cidade, é porque, são poucas igrejas na cidade aqui que, É, poxa, dentro do ministério do Senhor que a gente fala assim: "Poxa, não", e ali todo não, lá é diferente, lá é é, diferente. é, Era essa a fala. exatamente. E aí eu vou para Itapema, para uma igreja de 20 pessoas, com uma arrecadação tacanha. Minha esposa estava grávida, eu falei: "Meu Deus, o que é isso?". Mas a gente entendeu em Deus que era a mudança. Só que aqui em Florianópolis, Deus nos arrancou. Uhum. Deus nos tirou mesmo e colocou em Itapema. Então vai ter momentos na nossa vida que Deus vai dizer: "Filhão, agora você anda". Mas se o Bruno não entender, ele vai te arrancar, porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Então ele vai te levar. Agora, o que você está deixando é o que vai realmente respaldar a tua liderança. Porque eu digo assim, hoje, legal, a gente tá bem lá em Itapema, a igreja está crescendo, tá uma bênção, fluindo, mas o dia que eu sair de lá, como eu saí de Chapecó, será que vai continuar ou será que vai despencar? Então, colocar o coração sempre em Deus, ouvir a voz de Deus e entender que a mudança, ela é por uma causa maior. Mas a dor e a saudade e não querer ir, não tem como É, como trabalhar. eu acho que é o cortar o cordão umbilical ali, né, aquele Exatamente. momento da partida, né. Exatamente, exatamente. E essa questão de mudança, né, dentro de uma comunidade, ela gera desconforto para todo mundo, né. E a gente conversava com o pastor Diego na semana passada e ele comentou, né, a respeito disso, sobre chegar em um ambiente novo, né, e outra pessoa chegar naquele ambiente em que você já estava inserido. Então, eu acho que para nós que somos ali congregação, né, que somos membros, também é uma coisa complicada, Terrível. porque nós não podemos tolir aquele que está chegando, né. Mas também nosso coração tá naquele É. que se vai, né, então é um momento bem complicado, como o pastor Wagner falou, não dá para romantizar isso, Não, não. porque isso não é romântico, Não. né. E a questão do Diego, o Diego decidiu pegar a mudança dele e colocar dentro do caminhão com a minha. Ele Uhum. disse: "Eu vou embora contigo". Uhum. E eu entendi, vamos embora. E eles foram muito, foram Tito na vida de Paulo, como tu pregou lá pra gente, né. Trouxeram aquela ajuda no início. E depois Deus foi agregando mais pessoas, que é a questão do pastor Sérgio que está aqui com a gente, Deus foi trazendo essas pessoas, mas o Diego, ele disse: "Não, eu vou junto", então vai ter algumas pessoas que elas vão querer ir com a gente. Se é um propósito de Deus, elas vão permanecer, mas eu entendo que para cada um, Deus tem uma direção, Uhum. né. Então hoje o Diego voltou para cá e já está aí fazendo uma obra, um trabalho lindo, abençoado, mas o corte do cordão umbilical é doloroso. Eu digo assim que hoje, em Itapema, é o lugar que eu quero ficar. Uhum. Já foram muitas mudanças. Então, acaba criando algumas lacunas, fica alguns vazios, né, algumas coisas que, poderia ter feito, mas não fiz. E também tem, né, pastor Bruno e Suelen, quando é de Deus e quando é do homem. Quando é de Deus você entende, mas quando é o coração do homem que: "Não, eu quero essa mudança, eu vou fazer", aí também precisa ver isso, né. Por isso que eu te disse, que é ouvir Deus, para não agir por você, não agir naquilo que você quer fazer. Por exemplo, o meu sonho é formar líder em Itapema e abrir uma igreja nos Estados Unidos. Esse é o desejo do meu coração, eu ir com os meus filhos para os Estados Unidos e implantar uma igreja lá, eu quero implantar uma igreja lá. Mas eu não sei se é a vontade de Deus ainda. Sim. Uhum. Eu não tenho essa certeza ainda. Então eu só vou me mover quando Deus
quando né? Deus falar, né. Muito bom. Me responde uma coisa, quais características hoje o senhor percebe num líder que vai crescer e ser um pastor, vai crescer e vai, multiplicar o talento que Deus deu, né. Todo mundo que está na minha mesa, a gente teve conferência, todo mundo que passa por lá, eu faço essa pergunta, assim, né, diante do meu time, assim, né. Uhum. Quais as características que você observa na vida de um líder que vai crescer, que vai viver, um chamado poderoso em Deus, né? Sim, primeiramente ele precisa ser ensinável, né, ele ter essa habilidade de aprender, porque hoje é difícil você sentar na mesa e ter uma conversa reta. Eu me lembro, voltando atrás, que o meu pai na fé, ele não hesitava dizer que a gente tinha errado. Uhum. E hoje, dependendo do jeito que você fala com as pessoas, elas já ficam bravas e já não querem mais fazer nada. "Não, o pastor foi bravo comigo", enfim. Então, ser ensinável, né, realmente querer aprender. Segundo, ser apaixonado por aquilo que ele entende que o Senhor chamou. Eh, fazer com paixão, fazer com amor, porque eu digo que ninguém acompanha um líder que não tem emoção. Esse líder ele precisa ser apaixonado. Por que que Davi foi Davi? Porque Davi matava gigante, Uhum. né. Davi ele dançou na presença da arca, a mulher dele: "Cara, para, você é rei, como é que você tá dançando aqui, você é um rei?" "Não, rei é ele, eu sou um servo que tô adorando meu Deus". Então é ser apaixonado mesmo. Hoje, nada me tira daquilo que o Senhor me chamou, porque eu sou apaixonado por fazer a obra do Senhor, eu sou apaixonado pelas almas, sou apaixonado por estar ali liderando. Então, primeiro é ensinável, segundo é a paixão e terceiro é a ousadia. Ousadia de fazer. Um líder eficaz, você não vai precisar ficar pegando ele pela mão o tempo todo. Ele vai ter que fazer. Ele vai ter que caminhar sozinho. A gente vai olhar e vai ver ele fazer. Esse final de semana eu fiquei muito feliz na igreja, porque o meu filho de 6 anos, ele tá com uma graça, assim, de Deus, muito muito linda. Ele começa a cantar, ele começa a chorar, 6 aninhos Legal. de idade. E eu vejo, assim, o Espírito Santo na vida dele, e eu perguntei pra ele: "Filho, o que que você sente? O que que você sente?" Ele disse: "Pai, eu sinto a mão de Deus no meu coração". E eu falei: "E por que que você tem vontade de chorar?" E aí ele disse: "Porque se o pai chora, a mãe chora, então eu posso chorar também na presença de Deus", mais ou menos assim. Então, os nossos filhos, não só de sangue, mas espiritual, eles precisam também experimentar aquilo que nós experimentamos, mas eles têm que querer isso. E isso não se coloca assim: "Não, você", como que eu digo? "Você vai chorar agora", não tem Uhum. como, Hum. ele precisa sentir, né. Então, ensinável, paixão e ousado. Eu acho Legal. que essas 3 características vão somar junto com as outras, né, e vão fazer dessa pessoa um grande líder. Aponta pelo menos mais 3 aí, pastor, pra gente ter. Poxa, pai. A gente tem três com 3 6 6 É, pontos aí, ó. É. eu iria falar ensinável, mas como ele falou, não vou falar porque é uma característica, né, também. Mas eu acho que líderes que vão crescer, eles precisam entender a bênção de estar perto, que volta lá no início da conversa, assim, né. É, Ninguém cresce longe, ninguém cresce distante, ninguém cresce ausente, né. O chamado é ativado por uma experiência, mas é o discipulado que vai desenvolver esse chamado, né. Então acho que estar perto, né, alguém que se coloca à disposição para estar perto, é característica de um líder que vai crescer. O segundo é a proatividade, é você se antecipar a uma necessidade, alguém tá aqui e viu: "Poxa, precisa de uma água, eu não preciso pedir isso, uma água", a pessoa se antecipa e isso. então eu acho que a proatividade na questão do servir, de estar ali, é algo muito importante também, né. E uma terceira característica que eu poderia, destacar além dessas, seria esse líder buscar ter conhecimento da palavra, né. Porque hoje a gente precisa ter, não é sobre oratória, desenvolvimento, mas a gente precisa, tipo assim: "Cara, Exato. eu preciso ter algo a mais do que todo mundo", né. Porque se a gente quer não é que a gente tá numa corrida competindo entre si, mas se a gente quer crescer acima da média, o meu nível de comprometimento com a palavra, com o conhecimento, com a busca, precisa também ser acima da média, né. Tem um jogador de basquete, não sei se é Michael Jordan, não sei quem que é, mas que enquanto, os outros aí perguntaram para ele qual que era o segredo, ele falou: "É porque às 5 horas da manhã ele se acordava para arremessar e treinar".
porque enquanto os outros estavam dormindo, descansando, ele estava fazendo algo que os outros não estavam fazendo. Então, eu acho que, pô, não é que nem todo dia tu gosta de ler, nem todo dia tu gosta de ouvir, nem todo dia tu quer aprender, nem faz cara, tem coisas que mesmo tu não querendo fazer, tu precisa Precisa fazer, cara. fazer. Então, eu acho que um líder ele precisa ter essa fome por aprender, de ter um conhecimento para ter algo novo, ter, pô, todos os dias algo para alimentar, principalmente quem está no meio de muita gente, porque eu acho que isso iam ser as características que eu falaria de um líder, assim, em cima da hora, no de Não, meu coração. entrevistador para entrevistado. E eu posso ouvir aqui vozes, né, brincadeira, mas das pessoas comentando algo: "Ah, mas nós não temos tempo, é uma correria", né, "Ah, eu trabalho, eu tenho a família e eu tenho que". E a gente já falou sobre isso, mas eu acho que isso é sempre bom, porque isso é sempre o que vem. E eu falo não pelas vozes que eu ouço, mas pela minha própria voz. Sim. Né, mas hoje tem isso, mas hoje então, essa correria que realmente a gente está Sim. inserido, esse trabalho, a família e todas as demais atividades que realmente a gente tem, a gente sabe disso, a gente entende, como administrar, como organizar tudo isso, pastor? Sim. É as prioridades, né, você priorizar mesmo as coisas de Deus. E minha esposa ela é muito organizada, ela tem o perfil dela é muito organizacional, né, então ela faz a lista dela ali diária. E eu acho não, eu tenho certeza que nós pastores e líderes, nós precisamos ter as nossas listas de prioridades. Você priorizar não tem, por exemplo, tem pessoas que elas já acordam reclamando, ela já "Ah, minha noite não foi legal, tô com dor disso, tô com dor daquilo", mas assim, ela não vai para o seu devocional, ela não vai para o seu tempo com o Senhor já de manhã. Então, é como o pastor está falando, se você não busca conhecimento, você não vai ter o conhecimento. Então, precisa priorizar. Pastor, eu sou isso, eu sou ousado a dizer, o pastor que ele não tem tempo de devocional com o Senhor, não tira um tempo com o Senhor, ele tá com um problema ali de fabricação ali, ele tá errado no que ele tá Uhum. fazendo. Então, são prioridades, eu acho que você deve priorizar. Priorizar a leitura da palavra, priorizar o tempo de oração. No nosso caso como pastores, tem muitos pastores que trabalham, no meu caso não, né, eu não preciso trabalhar, não que o pastor não trabalha, né, eu digo trabalho no 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 te circular, né, no circular. Então a gente tem um pouco de mais tempo, mas o trabalho circular também não é um motivo para você deixar de fazer o que precisa ser feito. Uhum. Então é priorizar mesmo o tempo com Deus, priorizar mesmo no meio de um turbilhão. Só que assim, as pessoas elas dão desculpa, né, porque pega o Instagram e vai ver lá o histórico lá de quanto tempo ficou, né, então, essa questão de: "Ah, eu não tenho tempo", eu acho que é mais uma desculpa mesmo ali, né, e é aquilo que os nossos pais nos ensinavam, quem quer fazer faz e a pessoa que não quer ela vai achar uma Antes desculpa, mas não existe liderança de igreja e pastor tem que ter tempo com Deus, né. é verdade, né. E hoje a gente acaba terceirizando isso, né, tipo É, assim, os membros hoje estão assim, né, "Pastor, ora por mim". Eu falo que lá da igreja, cara, não me pede: "Ora por mim", fala: "Ora comigo", isso aí. porque senão a gente terceiriza: ora por mim", não é "ora comigo", é "me ajuda em oração", né. Pastor, a gente viu sobre as qualidades, né, de um líder ali, e hoje, o que que o senhor daria para um pastor que quer crescer? O senhor falou da ousadia, mas na prática, pensa que tem um pastor nos ouvindo hoje, em algum período, e ele ouviu esse podcast. O senhor tem que resolver a vida dele ministerial em 2 minutos, Uhum. como se fosse ser prático, ó, faz isso a partir de hoje, isso, isso. O que que o senhor faria para ele? Falaria para ele? Eu Veio assim no coração, né, eu daria um odre novo pra ele, sabe, pra que deitasse um vinho novo. O que eu tenho visto, assim, pastor Bruno, é que os pastores querem, cara, uma nova unção, eles querem fazer algo, mas com as coisas antigas, e não vai dar. Eles não querem passar pelo processo do odre, né. Eh, eu não sei se com certeza você já estudou sobre o processo do Sim, odre, sim. né. Primeiro mergulhado lá na água, numa água bem fervendo, né. Então, o que que eu entendo sobre isso? A gente precisa voltar para esse lugar, cara, de ferver, sabe. A gente precisa Eu vejo os pastores pregando, e eles pregando mensagens frias, Uhum. tacanhas, assim, sem emoção, sem a graça do Espírito Santo, porque não tá mais fervendo, velho, não tá naquela água, porque o o processo do odre, primeiro tinha que ir lá matar a cabra, o sacrifício,
Cara, Jesus já fez o sacrifício por nós, ele já pagou o maior preço, ele já pagou o preço de maior valor, não é? Então agora é só a gente usufruir disso. Então aí vai para a água fervendo, aquele couro fica lá, depois aquele couro sai da água e ele é deixado de lado, para que aquela água suja, escorresse ali a sujeira, né, do couro, Secasse né, o couro. secasse, né. E aí parece os pastores, esse tempo é que eles não às vezes não entendem, que às vezes tem aqueles você falou isso lá, tem aqueles que Deus escolhe, mas tem aqueles que Deus esconde. Uhum. E às vezes Deus está escondendo o cara, para ele ter um tempo com ele, um tempo com o Senhor, tá tirando ele da multidão. É quando Moisés ele coloca a tenda, ele não coloca a tenda no meio do arraial, no meio do povo, ele tira a tenda para o lado. Ele vai lá para um lugar que era ele e Deus. Então, nós pastores, nós precisamos voltar para esse lugar. E depois que fica lá um tempo escondido, o que que ele faz com aquele couro? Pega aquele couro, o curtidor pega aquele couro, coloca as sementes dentro daquele couro para aquele couro se esticar, para virar um odre, né, para realmente chegar ao nível que precisa para o vinho novo deitar. Então, é ferver, é às vezes ficar escondido e é o tempo do esticamento. E aqui está a chave. Uau. A galera não está, vivendo o processo do esticamento, porque o processo do esticamento vai te tirar da religiosidade. Uhum. O processo do esticamento vai tirar você das tuas vontades e vai fazer a vontade dele. Cara, sair de Florianópolis e ir para Itapema foi esticamento. E até hoje a gente está numa igreja, foi lá, né, com a gente e foi uma bênção. A gente está num salão maior, um salão melhor, mas é esticado. E os pastores, eles não querem, os líderes, né, não querem passar por esse esticamento, mas é preciso. Então, se você, pastor, está vivendo um tempo talvez de dificuldade, de luta, talvez você está pensando até em desistir. Deixa eu te falar, meu irmão, não desista. Deus está te esticando, mas o vinho novo vai chegar. E é isso que eu entendo. Que o Senhor vai derramar esse vinho novo sobre a nossa geração. Eu vejo assim que os nossos pais, eles abriram o caminho. Nós estamos pavimentando. E vai vir uma galera aí que vai trazer tudo aquilo que Deus tem para essa geração. Eu creio nisso. Então, o que que eu daria? Daria esse odre novo. Ó, pastor, se torna um odre novo. Busca essa nova unção. Bah, eu orava, os demônios iam embora e agora parece que eu já nem oro mais. Não, volta a orar. Ah, eu não consigo orar por cura. Não, ora, ora. Se não levantar, o problema não é teu. É isso aí. Você fez o que devia fazer, né? Daqui a pouco Deus vai fazer a obra, porque a gente acha que é a gente que faz a obra, mas quem faz a obra é o Senhor, né? E nós somos só despenseiros, somos só ferramentas, cooperadores, exatamente, nas Perfeito. mãos do Senhor. Muito bom. E é isso. E aí que eu estou extasiado. Tô sua pergunta, a gente está chegando na reta final. Faz uma pergunta boa aí. Bem boa, É, bem boa. bom que é tudo ao vivo aqui. É, A gente não tem o que que vai perguntar. Eu falei, não, agora tu te vira. É uma é isso conversa. aí. Todas as pessoas que passaram por aqui até agora, pastor, tinham uma palavra que a princípio parecia impossível, né? E esse final de semana a gente ouviu muito isso sobre os improváveis. E quando a gente pensa em alguém improvável, talvez a gente tenha um desenho. E o improvável não tem um desenho. O improvável é simplesmente aquele que não imaginava fazer o que Deus gostaria que ele fizesse, Sim, independente de como esteja. Porque quando a gente fala improvável, pode parecer alguém, que não sabe das coisas, mas pode ser alguém que saiba muito, né? exatamente. Enfim, então, eh, qual o senhor acabou de falar, existirá uma nova geração que passará por aqui. Qual é a palavra que o Senhor libera sobre a vida dessas pessoas que estão aí, que talvez vão ser esses que vão passar por esse caminho? Libere uma palavra para que essa pessoa pegue. Amém. Eu Amém? libero sim. É algo, Suelen, que Deus falou comigo, né, no Uhum. início do meu ministério. É ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Ser forte para meditar na palavra, corajoso para levar essa palavra e se manter no lugar que o Senhor escolheu para ele estar. Porque eu entendo que a nossa geração, a gente sofre um pouco essa questão da mídia, né, da tecnologia, mas aqui tá vindo, vai ser muito mais. Então, que essas pessoas, que esses jovens, que esses adolescentes, eles não fujam do centro da vontade de Deus, sejam fortes para ficar ali, porque as oportunidades e as propostas virão. Quando a gente chegou em Itapema, eu tive uma proposta e o Espírito Santo falou comigo: não se mova pela proposta,
se mova pelo propósito. Então que sejam fortes, sejam corajosos, o Senhor é com vocês. De maneira nenhuma, Deus vai nos abandonar no meio do processo, do esticamento, das lutas, das dificuldades. Ele sempre vai estar ali com a gente. Sejam fortes e sejam corajosos, porque aquilo que vocês têm para fazer, com certeza será feito, no nome de Jesus. É isso que eu deixo. Eu tenho que encerrar, mas eu vou só acrescentar isso. Meu pastor, ele é um ótimo líder. E ontem ele estava conosco, né? E sempre quando qualquer pessoa tá, eu peço que fale para a equipe algo sobre essas perguntas aí, tipo um podcast ao vivo ali, nada combinado, assim, né? E ele ontem falou algo na mesa muito legal. Ele falou que a maturidade ministerial faz a gente entender que nem toda proposta de Deus, que nem todo convite que é bom e é de Deus, é um convite que é bom e de Deus para mim. Eu acho que é isso, porque a gente vai crescendo no ministério e vai ter convites de Deus, propostas que são de Deus, porque tu negar algo que é ruim, pecado, tudo bem, mas e negar algo que é de Deus? É de Deus, mas não é para mim. É Paulo querendo, ir para um lugar para pregar e Deus impedindo ele, sabe. Então é sobre isso, né. Mas é isso aí, gente. Pastor Wagner, muito Boa. obrigado. Tenho que encerrar esse programa agora. Obrigado, Suelen, obrigado, pastor Wagner, por vir de Itapema nos servir, que esse podcast possa, de fato, abençoar muitas pessoas. Eu vou deixar aqui a igreja do pastor Wagner na descrição. Vou deixar o Instagram pessoal dele, então corre lá, segue ele, esteja atento a tudo aquilo que ele tem construído também. E você, pastor, você não está sozinho. Se você é um membro, um líder e você tem um pastor, envie esse conteúdo para esse pastor, porque ele pode ser abençoado, renovado através de tudo isso que nós falamos. Obrigado, pastor. Eu também quero te agradecer, por você ter ido lá na nossa região, na nossa Uhum. igreja, de todos os pastores que estavam lá, eu posso dizer que o que mais foi impactado fui eu, Glória a Deus. por aquilo que você derramou, por aquilo que você falou. O Senhor me ativou em algumas áreas que estavam, desativadas, vamos dizer assim. Eu me espelho muito em você, no teu no Hum, no teu ministério, eu vejo, assim, uns perfis muito parecidos e eu quero louvar a Deus pela tua vida, te agradecer de coração. glória a Que Deus. Deus continue te honrando para você nos impactar, para você continuar aí puxando essa fila para que a gente cresça, né. Até algumas coisas que estavam paradas lá na igreja por uma palavra que você liberou, eu comecei a movimentar e o Senhor já respondeu na semana. Incrível, Glória a incrível, Deus. coisa assim que um sonho, né, pra gente. A gente está ali há 3 anos, então precisava organizar a fachada, a gente queria colocar uma tela. Cara, e na outra semana eu já movimentei algumas coisas na graça de Deus, baseado no que você havia falado, e o Senhor respondeu. Glória a Então a Deus. gente está em janeiro entrando com fachada da igreja pronta, LED novo. LED Meu noivo, e Deus. vamos muito obrigado, pastor Bruno, obrigado, Suelen, pelo convite. Contem comigo, Glória a sempre que Deus. precisar de alguma coisa. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Comenta, compartilha, curte, manda para quem você sabe que precisa disso e esteja conosco. Deus esteja contigo. Amém.